Período de grandes transformações políticas, econômicas, culturais, sociais e estruturais. Esta é a Era Vargas. A Era Vargas vai da Revolução de 1930 até a deposição de Vargas em 1945, numa relação direta com o final da Segunda Guerra Mundial. A Revolução de 30, é claro, você já assistiu a videoaula aqui no canal e já a curtiu. Agora, nessa aula, nós faremos um apanhado geral das características que você irá encontrar nas aulas sobre Era Vargas, que você também irá assistir aqui no canal. A Era Vargas é, portanto, um período de grandes transformações. E para entendê-la, costuma-se dividi-la em 3 períodos. O chamado governo provisório, que vai justamente da Revolução de 30 até a nova Constituição de 1934, que dará justamente início ao próximo período, o governo constitucional, que vai da Constituição de 1934 até o golpe de Estado praticado pelo próprio Vargas para permanecer no poder em 1937, o que dá início ao chamado Estado Novo, um governo de características fascistas que se prolongará até justamente 1945, o final da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, juntando as características da chamada Era Vargas, se pode perceber, até pela própria introdução, que há um crescimento do poder do Vargas, há um encaminhamento em direção à centralização de poder. Você sai, por exemplo, de um governo provisório cheio de promessas de fim de oligarquias, como as que controlavam o Brasil na República Velha, entra num governo constitucional com uma Constituição democrática que continha, por exemplo, a extensão da cidadania às mulheres e às leis trabalhistas, e decai para o Estado Novo com uma Constituição nova e totalmente fascista, centralizadora de poder. Então é possível enxergar o poder sendo centralizado gradativamente durante a Era Vargas até chegar num governo fascista centralizador como é o Estado Novo. Mas para além disso, Vargas também carrega consigo 3 grandes marcas: o nacionalismo, o trabalhismo e o industrialismo. O trabalhismo com certeza forma a base de apoio de Vargas. Não é à toa que um de seus apelidos é pai dos pobres, justamente por conta das leis trabalhistas criadas por Vargas, seja por decreto, seja por Constituição ou seja por consolidação trabalhista, como nós veremos nas próximas aulas. Esse trabalhismo, contudo, não é um trabalhismo de liberdade, é um trabalhismo corporativista, ou seja, busca atrair as classes trabalhadoras para a organização do Estado. Veja, vou lhe citar uma frase do governador de Minas Gerais da época, Antônio Carlos. Vargas, façamos nós a revolução antes que eles a façam. Antônio Carlos estava se referindo à Revolução de 30 e à possibilidade de grupos anarquistas organizarem as classes trabalhadoras para fazer uma revolução. Eles tinham tido uma amostra lá em 1917, durante a greve geral de 1917, organizada justamente pelas ideias anarquistas. A ideia então era: façamos nós a revolução antes que eles a façam, ou seja, vamos trazer os trabalhadores, o controle dos trabalhadores, a organização trabalhista para dentro do Estado. Isso é chamado de corporativismo. Imagina o seguinte: o meu braço fora do meu corpo não funciona, o meu braço não tem autonomia se estiver desconectado do meu corpo. Você verá isso muito claramente no Estado Novo com a instituição de uma política sindical que ficou conhecida como sindicalismo peleguista, ou simplesmente peleguismo. Trabalhismo corporativista é atrair a organização sindical, portanto, para dentro do Estado, para tirar a autonomia do sindicalismo e dar esse controle ao Estado. O nacionalismo de Vargas, por sua vez, procurar reconstruir a ideia de nação, começando inclusive pelo nosso nome, que de República dos Estados Unidos do Brasil, tira-se os Estados Unidos e fica-se simplesmente República Federativa do Brasil. Até
Até o conceito, o adjetivo pátrio brasileiro é instituído como oficial. Isso mesmo, nós não tínhamos nem sequer oficialmente um adjetivo pátrio, embora informalmente já utilizássemos brasileiros, brasilianos, brasilienses como nomes para os nossos adjetivos pátrios. O próprio conceito de raça, veja, estamos nos anos 30, em que o conceito de darwinismo social, as ideias de eugenia já proliferavam na Europa, como por exemplo na Europa do Hitler. No Brasil não tínhamos como fazer um processo nacionalista que envolvesse a raça, já que o brasileiro é essencialmente mestiçagem, mistura de raças. Para isso, Vargas irá criar a chamada democracia racial. Nós aqui no Brasil vivemos na multiplicidade das raças, mas não há racismo, há uma democracia racial. Obviamente, isso é um grande mentira, um grande mito, tanto que em 1955, depois, é claro, da morte de Vargas, a própria ONU inicia uma pesquisa para tentar investigar a veracidade dessa democracia racial. E aí o nome mudará para mito da democracia racial. E o industrialismo do Vargas será composto por um tripé. O tripé que é composto por indústria de base siderúrgica, como veremos no Estado Novo, a confecção, a construção da Vale do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional. Ainda veremos o fornecimento de energia estatal, que só será concretizada na volta de Vargas em 1951 até 54, com a construção da Petrobras. E ainda o financiamento estatal, também provido por Vargas na sua volta, com a inauguração do BNDE, o Banco de Financiamento Estatal. Essas são, portanto, as marcas que você irá enxergar no governo Vargas. Aqui é preciso que se destaque. Se eu disse que há um encaminhamento em direção à centralização de poder de Vargas, se há uma política nacionalista que se aproxima do aspecto fascista, como veremos no Estado Novo, há certas curiosidades com relação, por exemplo, à política econômica de Vargas. Se há um nacionalismo, se há uma proximidade com o fascismo, é claro que as nossas portas econômicas passarão a ter muitas regulações, ou seja, a política econômica de Vargas é chamada de nacional reformista, para dificultar a exploração estrangeira do Brasil. Isto é a introdução do que você verá nas próximas aulas aqui no canal, exatamente sobre governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Não deixe de assistir, não deixe de curtir e até lá!